Nosso estudo sobre anotação de enfermagem, então, ela trata-se de um registro pontual, né, que visa garantir o registro de situação em que o paciente se encontra nesse momento. Então, né, dos procedimentos de enfermagem realizados ou não realizados e também das observações feitas. Então, a anotação ela pode ser tanto realizada pelo enfermeiro, técnico ou então pelo auxiliar de enfermagem. Já a evolução, né, ela trata-se então do registro da evolução do paciente nas últimas 24 horas, e essa está sendo sempre realizada exclusivamente pelo enfermeiro, porque exige, né, aquela parte do exame físico mais detalhada que eu falei para vocês, né, que tem mais a questão do conhecimento técnico-científico, né, que aí a gente vai analisar e contextualizar todos os dados que foram ali, levantadas. Então, as anotações barra evolução, né, de toda a equipe, elas devem fornecer dados que irão subsidiar o enfermeiro no estabelecimento do plano de cuidados e também da prescrição de enfermagem, e elas devem ser referentes sempre a todos os cuidados prestados, incluindo sempre atendimento a prescrições de enfermagem, médicas cumpridas, né, os cuidados de rotina, medidas adotadas, né, de segurança e também encaminhamentos ou transferência de setores. Devemos ter também a questão dos sinais e sintomas, que devem ser sempre anotados, todos os identificados por meio de uma simples observação e também os referidos pelo paciente. Os sinais vitais mensurados devem ser registrados pontualmente, né? Ou então os valores exatos aferidos. E nunca utilizar somente os termos, né? Normotenso ou normocárdico. A gente deve, né? Quem é meu aluno aí sabe que a gente deve colocar o valor, a unidade de medida, para depois colocar a nomenclatura. Devemos anotar também as intercorrências, né? Elas incluem, então, os fatos ocorridos com o paciente e medidas adotadas. Devemos anotar a resposta do paciente às ações realizadas, como que ele se sentiu naquele momento, né? E o registro deve conter subsídios para poder permitir a continuidade do planejamento nos cuidados de enfermagem nas diferentes fases e também para o planejamento assistencial da equipe multiprofissional. E aí a gente tem algumas regrinhas básicas para poder então realizar a anotação ou então a evolução de enfermagem. Primeiramente, a gente deve verificar o tipo, né, impresso e as normas para o seu preenchimento, onde anotar, a cor da tinta, onde a gente assinar. A gente não vai fazendo tudo sem primeiro dar uma verificada ali no papel, né, no local. Verificar se o impresso está preenchido com os dados do cliente. Caso não esteja, a gente deve sempre preencher. Escrever de maneira clara e também legível. Utilizar termos sempre científicos, né, não usar termos conotativos nem nada disso. Não deixar espaços em branco, não rasurar, realizar sempre anotação logo após o ocorrido, para a gente não poder esquecer, identificar sempre com data e seguir o horário e terminar com o nome e o Corém. Então, deve ser feito dessa forma, data, horário, e aí vem escrito, né? Paciente caminhada ao banho de chuveiro. Realizou higiene corporal sem ajuda. Aceitou de jejum 50 ml de leite, 50 ml de café e um pão com manteiga. Então, terminou ali no comecinho da folha, a gente deve fazer um risco e aí a gente deve ali no finalzinho carimbar, né? Aqui a gente colocou Fernando da Silva, etc. Técnica de enfermagem, o Corém, e aí ainda embaixo a gente tem que fazer nossa assinatura de caneta. E aí, então, a gente acompanha todos os outros exemplos. Então, né, às 10 horas, às 11 horas. Então, cada anotação a gente tem que carimbar. A gente não pode fazer todas as anotações e depois carimbar. Então, a gente faz a anotação, carimba. Faz a anotação, carimba. E aí a gente tem, então, é digamos assim, né, uma continuidade do trabalho. Então, a gente nunca deve deixar de colocar o carimbo. E aí a gente tem vários tipos de anotação e cada uma delas é um pouquinho diferente. Então a gente tem a anotação da admissão, que é o processo que ocorre quando a pessoa entra na instituição, né? E ela vai permanecer aí por mais de 24 horas. Então a gente deve fazer a sistematização, deve ser feita pelo enfermeiro, e ele é um método sistematizado para poder avaliar o estado de saúde do cliente e diagnosticar suas necessidades e cuidados. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de admissão do paciente. Então, o paciente admitido nessa unidade, procedente aí de casa, trazido pelo SAMU, trazido pelo Corpo de Bombeiros, né, tanto faz, a gente vai colocar pelo que ele foi, né,
por quem ele foi trazido, ou então trazido pela equipe de atendimento da BR-040, devido ao quadro de crises convulsivas recorrentes. Acidente mobilístico, né, se foi carro-moto, ou então carro-moto, carro-carro, ou moto-moto, atropelamento, vítima de parto, e aí a gente vai colocar o motivo do qual ele foi admitido. Como que ele chegou, né, depois disso? Chegou em maca, né, em protocolo de trauma, chegou acordado, consciente, orientado, ou então desorientado, respiração espontânea em ar ambiente, mantém saturação, ou então entubado, né, que a gente coloca ali, ausência de lesões, desorientado, dispneico. Então, a gente vai mudando as alterações, né, de acordo. Mas o importante é que a gente deve fazer essa anotação encefalocaudal, que sempre partindo, né, da cabeça depois para os pés. A gente não fala que ele foi trazido pelo SAMU lá no final, ou então fala que ele foi vítima de carro, quando é paciente vítima de carro, a gente então tem todo ali um sentido. Então tem todo uma, né, digamos assim, uma linha a ser seguida, porque a pessoa que vai ler aquilo ali, ela precisa achar um sentido no texto, um sentido na narrativa. Lembrando, né, não coloquei ali, mas o texto sempre tem que estar em narrativa. Era como se você está contando uma historinha para alguém. E aí essa historinha, ela tem que ter um começo, meio e um fim. Aqui a gente tem um exemplo de exame físico, que é só o enfermeiro que faz. Então, aqui a gente tem o estado geral, emagrecido, desidratado, Glasgow, todos os sinais vitais, né? Algumas outras informações, como a saturação e também a glicemia. Aí a gente vai para a cabeça, para o tórax, para os membros, depois para a genitália. Então, sempre tem aí uma ordem encéfalo-caudal. E aí a gente tem algumas condutas, né? Aqui, alguns hospitais já fornecem o prontuário para poder ser preenchido, né? Assim, mais facilmente, mais rapidamente. Então, a gente tem os tipos de conduta, né? Que foram feitas, se foi feito sonda, se foi feito nasoentérica, se foi feito punção. E aí, algumas coisas, né? Já estão incluídas aqui. E se não tiver incluída, a gente vai ter que fazer, né? Vai ter que escrever. Foi realizado punção venosa em membro superior esquerdo, utilizando o gel com número 14, né? E aí, utilizando tais materiais, foi administrado medicação tal. Então, se não tem essa questão de marcar, a gente vai fazer manualmente, tá? E aí, alguns já vêm o diagnóstico de enfermagem junto e também já vem algumas intervenções e também pendências. Então, o diagnóstico, né, tá ali troca de gases, prejudicada, é porque o paciente não está respirando direito. A gente tem o padrão respiratório ineficaz, também é a mesma coisa. Risco de infecção, risco de integridade da pele prejudicada, são todas diagnósticos de enfermagem. E aí a gente tem então as intervenções para cada uma delas, né? Eu coloquei ali só dois exemplos, mas tem vários, tá? E as anotações em relação aos procedimentos, esse aqui o pessoal, né, o técnico de enfermagem faz, então é muito importante. Então, realizado punção, né, de acesso venoso central, é a sigla, né, acesso venoso central, em veia sublicável direita, veia sublicável esquerda, veia jugular direita, veia jugular esquerda, né, então cada um tem a sua sigla. Com o tempo a gente vai aprendendo, né, com o tempo a gente vai pegando as nomenclaturas, os nomes, a gente não aprende os nomes assim de um dia para o outro, a gente vai ter que realmente aí sentar e estudar, né? Também com o dia a dia a gente aprende muito, porém a gente tem que ter pelo menos o básico, né, na cabeça. Então a gente vai, né, aprender estudando, né, cada dia um pouquinho. E aí, né, continuando, pela equipe de cirurgia geral, realizado curativo oclusivo em local de inserção, limpeza com soro fisiológico 0,9% e clorexidina alcoólica, né? Lembrando aí que o acesso venoso central não é igual à punção venosa periférica, né? É diferente. Então, né, a gente pode fazer a limpeza ali com curativo, com álcool 70%. Aqui a gente tem algumas anotações de curativo, né? Que é a evolução. Então, a gente tem que colocar primeiramente, né? A localização de né, se é na face, na cabeça, no pescoço, na região clavicular. É muito importante que a gente tenha, né, essa localização. Depois a gente vai partir para a categoria da lesão, que é a lesão por pressão, 1, 2, 3 ou 4, né? Lesão traumática, né? Lesão e cicatrização por primeira intenção, queimadura ou lesão por PAB, ou então por FAB, PAF, né, ou então PAB, escoriação,
Então, tudo isso a gente tem que anotar. Depois disso, a gente vai anotar o aspecto, que é a questão da extensão, né, que é o comprimento e a largura, que é uma ferida plana, superficial, profunda ou cavitária, né, as bordas, o tecido que está presente, né, de granulação, hospitalização. Quem já fez aí fundamentos lembra um pouquinho dessa parte, né, exudação serosa, e também a pele, né, se está íntegra, então impermeável, ou então com crostas. Procedimento também a gente vai anotar, o procedimento do curativo, realizada a limpeza com tal coisa, realizada antisepsia, ou então redegemação, ou então desbridamento, né, o tipo de cobertura que for utilizado, a troca prevista e as orientações quanto em relação à próxima troca também é colocado. A gente tem aqui a questão da colocação de sonda também, que é feito, né? O técnico de enfermagem ali, ele vai acompanhar. Então, aqui a gente vai, né? Realizado o cateterismo com sonda Foley, antisepsia com PVP e aquoso, injetado 20 ml de água destilada e verifica o retorno de 200 ml de urese. Então, tudo isso tem que ser anotado também dessa forma. O óbito também tem que ser anotado, né? Então, paciente, Michel Temer, né? Então, coloquei aqui paciente só para poder ilustrar, tá, pessoal? Então, paciente Michel Temer evoluiu a óbito às 20 horas, realizado cuidados pós-morte e invólucro e caminhado para o necrotério ou morgue, tá? Realizado contato com familiares, declaração de óbito preenchida, aguardando necropsia. E aí a gente, né, risca e carimba. A gente tem a evolução diária do paciente consciente, né? Paciente, Jair Bolsonaro, consciente, Glasgow. Isso aqui é aquela evolução que a gente é feita todos os dias, tá? Deambulando com auxílio, não auxílio, respiração espontânea, suporte de oxigênio, catéter nasal tipo óculos, máscara de Venturi, né? A 3 aí, litros por minuto. Mantendo saturação, não apresenta desconforto respiratório, blá blá blá. E aí a gente então tem todos esses, né, esses fatores para poder anotar e todos têm que ser nessa ordem. Aqui a gente tem uma SAI, tá? Um exemplo de SAI, para vocês terem noção. Então, aqui a gente tem todo o levantamento do histórico do paciente. Do lado, né? Ou a gente tem toda a parte do diagnóstico do paciente. E aí a gente tem a regulação, né? Do sistema urinário, como é que estava, e as prescrições diárias de enfermagem para serem cumpridas. Então, a gente tem observar nível de consciência, aferir sinais vitais, pesar a criança diariamente, anotar diurese a cada tantas horas, registrar eliminações, trocar equipe a cada 96 horas, trocar catéter a cada 72 horas. Então, são coisas que a gente vai fazendo, né, ao longo do nosso plantão. E aqui também é outra exemplo, né, que só para a gente poder frisar as palavras que a gente usa. Então, admitido, não cedor, procedente, né, relata, apresenta-se, encontra-se. Então, tudo são palavras mais cultas, né, que usam o português mais culto. Então, a gente prefere a utilização dessas palavras e também temos que evitar a repetição delas. Esse aqui também é outro exemplo, né? É um exemplo aí que a gente tinha, que eu tinha salvo desde a minha época lá antigamente. E aí é uma, né, de uma criança em terceiro dia de internação e tal. E aí também segue o mesmo padrão, tá? Esse aqui é uma evolução de enfermagem completa, certinho? Então é isso, pessoal. Hoje, né, essa nossa aula de hoje. Então a gente viu sobre SAI, né, Sistematização da Assistência de Enfermagem, e também sobre anotação de enfermagem. Então a gente vê sobre esses dois processos, né, sobre na verdade, esses três processos, que também envolvem o exame físico e a anamnese, que são os três processos principais quando a gente vai fazer o cuidado de enfermagem no paciente na clínica médica. Então a gente precisa desses instrumentos, senão não há serviço de enfermagem. Tá certinho? Então, boa aula para vocês. Até mais. Se tiver alguma dúvida, me perguntem e boa aula.